Depois de ter percorrido o universo carcerário com o livro Estação Carandiru e de voltar à infância nas ruas do Brás, o médico ficou doente. A febre amarela foi contraída nas florestas do Rio Negro, um lugar que fascina o seu lado pesquisador. Agora, ele mergulha fundo nas águas do Rio Negro para desvendar as lendas e o folclore do Amazonas. Uma convivência que já dura mais de 20 anos. Drauzio Varela é o convidado de hoje do nosso Opinião Livre. Muito prazer em ter você aqui, viu, Drauzio? Prazer é meu, Silvia. Drauzio, você foi mais de 100 vezes para o Rio Negro. Que mistérios guardam essas águas? O boto cor-de-rosa existe mesmo? O boto cor-de-rosa existe. O boto cor-de-rosa existe e existe uma série de lendas a respeito dele. E o Rio Negro, bom, eu sou fascinado pelo Rio Negro, por razões de trabalho, essa pesquisa que a gente faz com a Unip. A Unip tem um barco lá, que é a Escola da Natureza, e são essas viagens feitas com a Escola da Natureza, com um grupo de pesquisadores, botânicos, bioquímicos, mateiros, que eu entrei em contato com o rio. E a primeira vez que eu fui, eu já tinha, acho que uns 50 anos, quando ele é aquele rio, eu falei, não é possível que eu conheça tantos lugares no mundo, outros países. Eu não conhecia, não conhecia o Rio Negro que fica no meu país. Realmente, é verdade. Você olha, o Rio Negro tem uma característica impressionante, porque as águas, a altura entre a distância da nascente do Rio Negro e a foz, quando ele entra no Amazonas, ele tem uma inclinação muito pequena, ao redor de 100 metros só. Então as águas do Rio Negro são águas paradas. E como elas são escuras, elas refletem tudo que está para cima delas. Então refletem a floresta, refletem as nuvens do céu. Você tira uma fotografia assim, você pode virar de cabeça para baixo, que a fotografia é exatamente a mesma. E aí quando você pensa num rio de água escura, águas paradas que funcionam como um espelho, você pensa num riozinho no interior do Japão, né, com aquela pontezinha. Não tem ideia, né? A largura do Rio Negro é quilométrica, sabe? Às vezes você olha assim, vê lá longe a terra e você fala, nossa, como a margem está distante. Você fala, não, isso não é a margem, não, é uma ilha no meio do Rio Negro. Imagina que quer dizer, mais de 20 anos, pelo menos de 2 em 2 meses, ele vai nessa pesquisa, ele participa dessa pesquisa no Rio Negro. Mas hoje, no programa de hoje, ele está aqui para falar do livro mais recente, que é Sobre as Águas do Rio Negro, que fala justamente do folclore, né? Eu fiz um apanhado, porque vem desde o Carandiru, que foi aquele estouro, aquele sucesso, a parte que eu falo que está doente do livro, quando o médico realmente fica doente, até para trazer você nessa nova história que eu não sei, é para os jovens, é para todo mundo. Quando se fala em folclore brasileiro, o folclore de lá, aquelas lendas, né? Mula sem cabeça. Fala um pouquinho do livro. Olha, esse livro saiu de uma forma completamente inesperada, porque eu tenho netos e netas. Quantos netos? Eu tenho 4 netos, 5 agora que nasceu mais. Que privilégio de saber essas histórias todas. E aí, quando me reúno com eles, eu à noite, sabe, criança que tem um horário à noite que a criança começa a ficar mais molinha, né? Para de ser chata, né? Eles ficam mais contemplativos e tal. Eu conto contar histórias para eles. E criança tem uma coisa engraçada, você conta uma história, eles querem que você conte de novo, mas tem que ser exatamente a mesma história. Ai de você se esquecer um detalhe. Não, ai de você se trocar uma palavra. Não é assim, você falou tal coisa. E essas histórias que eu conto, fazem sempre um resumo das histórias que eu ouvi dos ribeirinhos no Rio Negro. A Amazônia tem um tipo de realismo fantástico que é muito interessante. Porque a realidade é tão maluca lá, é tão diferente do que a gente está habituado, que você fica com dificuldade de perceber a distinção entre o que é fantasia e o que é a realidade.
Alguém te conta uma história que se passou com ele, que ele foi andando pelo mato e aí viu um menino que passou e que indicou um caminho errado para ele, que era o Curupira, e depois a mesma pessoa encontra uma onça pela frente e se pega de facão com a onça. Vocês fizeram até um filme sobre isso, né? Pois é. Histórias do Rio Negro, Pois não é isso? Aí você diz, mas o que é mais surreal, o que é mais que é verdade, fantasioso? O que não é? Uhum. E aí essas histórias que contava para os meus netos começaram sempre eu perdido na floresta. Tá. E aí vou encontrando esses personagens míticos. É assim que a história era montada. Mas o que me... Quer dizer, tem uma história, tem uma das lendas que é a tal do boto cor-de-rosa, que tem muita mulher na Amazônia que quando fica grávida fala que foi o boto cor-de-rosa. E você faz de uma forma assim tão encantada, né? Quer dizer, quando muitas pessoas, como você acabou de falar, contam a mesma coisa, a gente começa a achar que é verdade. Esse encantamento que você colocou, o boto, a viagem, essa luminosidade dentro do Rio Negro, o que você realmente quis passar? Olha, na verdade não quis passar nada. Eu quis contar essas histórias para as crianças. E eu vi que os meus netos, pelo menos, ficam muito interessados nas histórias. Sabe? Interessados, querem que contem sempre. Conta a história outra vez. É lógico que à medida que eles vão ficando aí com 10, 11, 12 anos, muda um pouco, né? Mas na faixa, assim, dos 4, 5 anos até uns 8 ou 9 anos, eles ficam fascinados por essas histórias fantásticas. E foi isso que me levou a escrever o livro. Eu disse, olha, se eles gostam tanto, eu vou sentar e vou colocar essas histórias no papel. E aí eu escrevi esse livro em uma semana, porque eu já tinha o livro na cabeça pronto, tinha as palavras, tinha tudo. Mas você dá uma continuidade, né? Você do sonho, aí encontra depois encontra a mula sem cabeça. Quer dizer, esse roteiro é um roteiro que você conta para os seus netos ou é um roteiro que os ribeirinhos também falam que existe? Não, era o roteiro, como que você que eu contava para eles. Criou isso? Por exemplo, a mula sem cabeça é uma história que vem do Nordeste, não é típica da Amazônia. Não é da Amazônia. Na verdade, a mula sem cabeça era a mulher que tinha um caso com o padre. Essa era a mulher que virava mula sem cabeça. Tá. Então essa história vem da colonização Não lusitana. É do Amazonas. Não é do Amazonas. Tá. Só que hordas de brasileiros do Nordeste foram para a Amazônia no decorrer daquelas secas clássicas do século XX. Então muitas dessas histórias que vieram trazidas do Nordeste se incorporaram ao imaginário amazônico. A mula sem cabeça é uma dessas histórias. Que te ajuda de alguma forma, né? Pois é. Porque você cavalga nela. Pois é. E cavalga no meio da floresta, né? Com uma mula que não tem cabeça. E a floresta é uma coisa fechada. Só que no mundo mágico você passa cavalgando e sentindo o ar que bate no rosto, sem ter nenhuma agressão dos galhos das árvores ao redor. Esse aqui o interessante do livro infantil é que a imaginação pode ir para onde quiser. Né? É diferente de um livro para adultos que olham e falam, não, isso aqui é absurdo, o que ele está dizendo aqui? Eu adorei. No livro infantil, a imaginação te leva para onde você achar que deve ir. Quando o detalhe, posso contar uma coisinha? Pode, lógico. Que eu achei incrível. Quando ele começa o sonho, ele está com a camisa do São Paulo. E a camisa, eu falei assim, não acredito que ele colocou na história. Você é São Paulino roxo? Não, roxo não, já fui. Hoje acompanho a distância. Mas está lá na história. Mas aquilo é uma brincadeira, porque eu tinha, numa hora eu tinha que, vi os macacos, me puxavam a camisa, eu tinha que dizer que estava com uma camisa. E eu, por brincadeira, falei que era a camisa do São Paulo. E o ilustrador, que é o Odilon Moraes, eu acho que o Odilon é um dos maiores ilustradores do Brasil. Ele tem uma carreira com livros lindos, maravilhosos. E ele fez todas as ilustrações do livro. E você, o ilustrador, tem alma própria, né? Você não pode dizer para ele o que você quer. Não, nem uma palavra. Eu achei, mas olha, aqui eu acho que você podia fazer isso. Não. Você entrega a história e ele cria? Ele ilustra. Mas você não dá nem sugestão? Não, nada. Absolutamente nada. Porque ele é um artista, ele é que tem que encontrar o caminho que ele quer dar. Eu não posso dizer para ele o que ele deve fazer. Mas é curioso, eu achei que fosse a gente que desse a ideia, né? Eu quero isso, quero aquilo. Porque a criação artística tem que ser livre, por definição. Ele não pode ficar preso à minha opinião. Ele tem que seguir o caminho dele, a criatividade dele mesmo. Né? Quer dizer, foi uma boa parceria, Nossa, né? As ilustrações,
que são lindas, elas têm um detalhe que eu, quando vi, fiquei até chocado no primeiro momento. Primeiro, fiquei chocado pela beleza delas. E depois, porque o que você imagina, como você faria as ilustrações de um livro que se passa no meio da floresta amazônica? Você imagina aquele verde, né, luxuriante, as árvores, as samambaias, tem tudo isso. Só que nada é verde. E tem algum sentido? Por que não? Tudo em tons pastéis, porque é uma floresta mágica, não é essa floresta que você vê. É a sua floresta, não é? É a sua floresta. Eu achei tão bonito, sabe? Fiquei tão impressionado. Acho que o livro, acho que ficou lindo por causa dele mesmo, sabe? Porque, pela criação do Odilon. E aí, porque tem o imaginário, né, da criança que vai acompanhar aquilo que você está narrando. Agora, voltando ao Boto, só conta um pouquinho mais desse passeio por essa terra encantada, que a camisa está lá junto. Só um pouco para dar um... No imaginário amazônico, o Boto é um personagem da Amazônia, né? O Boto é um golfinho, né? É um golfinho adaptado à vida doce, é um mamífero, não é um peixe. E você, no Rio Negro, você vê os botos. Os botos não são caçados no Rio Negro, por isso que eles sobrevivem em grande número e estão aí visíveis, né? Ué. E você tem o boto cinza, que é o mais comum, e tem o boto cor-de-rosa. Especialmente tem o boto... mesmo, é um boto cor-de-rosa mesmo. Cor-de-rosa, eu já vi de perto, parece um homem loiro, gordo e cor-de-rosa. Grandes, sim. São grandes, tem 2 metros com facilidade. E o boto cor-de-rosa tem uma lenda, tem muitas lendas em torno dele. A mais importante é de que ele às vezes vira barcos e leva as pessoas para baixo da água. Especialmente pessoas que agrediram outros botos, que flecharam botos ou que caçaram botos. E ele tem uma por exemplo, eles acreditam que você tem que o boto tem uma predileção, uma predileção por infernizar a vida dos que cruzam o rio de barco, especialmente quando tem uma mulher menstruada no barco, por exemplo. Tanto que entre os ribeirinhos, muitas vezes mulheres menstruadas não vão entram no no barco. Não entram no rio. Olha o que é a crença popular. E em muitas histórias eu ouvi do boto que bate na canoa, dando a impressão que a canoa vai virar. E que às vezes vira a canoa mesmo, e eles acreditam nisso firmemente. E o boto cor-de-rosa é o boto responsável por levar as pessoas para o mundo encantado dos botos. No caso, no fundo do mar. No fundo do Rio Negro, no fundo do rio. Perdão, falei mar, no fundo do rio. No fundo do rio. E nesse mundo encantado, é um mundo virtual em relação ao nosso. Tudo que existe aqui existe lá. Existem casas, existe o castelo. Isso eles contam ou é o que você está falando do livro? Não, eles contam essas histórias. Essa terra, esse lugar encantado, eles contam essas existe, eles acreditam que esse lugar encantado, quer dizer, muita gente acredita que esse lugar encantado, esse lugar encantado subaquático existe. E que é para lá que os botos levam as pessoas. E aí, nesse momento é que entra o médico, né? É interessante que quando eles contam essas histórias, as pessoas que são levadas para lá não morrem afogadas. Muitas vezes são levadas para lá para dar exemplos só, para corrigir coisas, para serem repreendidas de coisas erradas que elas fizeram. São abduzidas. Abduzidas. E depois elas voltam à superfície e tocam a vida normal. E você ouve de pessoas que contam que foram abduzidas dessa maneira e que viram o mundo encantado dos botos. Mas foi lá que você foi o médico, né, no momento da sua história, trabalha nesse mundo encantado. Nesse mundo encantado, porque tinha que achar um jeito de me levar para lá. Mas essa história continua, eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, nossa conversa com o médico Drauzio Varela continua, tá? Tem muito mais. Até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Opinião Livre está de volta, conversando com o médico oncologista Drauzio Varela.
hoje contando sobre o seu novo livro, mais recente, que é Nas Águas do Rio Negro. Ele que já tem 12 livros na bagagem. O mais famoso é o Carandiru, né? O Estação Carandiru foi o livro mais vendido. Que virou filme, realmente. Mas, até antes de eu entrar novamente na história, como é que é para você falar do Carandiru, falar desse mundo carcerário e, de repente, falar sobre essa fantasia, esse encantamento das águas do Rio Negro? São dois universos quase que opostos, né? É o universo das pessoas confinadas e da liberdade que você tem com um rio, com as características do Rio Negro, né? Não, mas para você, como escritor... É uma delícia, porque você sai de um mundo e entra no outro completamente diferente. Sai de uma realidade dura, como é o caso das prisões, que eu tenho, na verdade, 2 livros, o Estação Carandiru, Carcereiros, e estou terminando Prisioneiras, que se passa na cadeia feminina agora. E esse livro, Nas Águas do Rio Negro, eu escrevi enquanto eu vinha escrevendo o Prisioneiras. Porque era um respiro que você precisava? Chegou um momento que deixa eu respirar um pouco, uma coisa boa. Sabe o que acontece, Silvia? Quando você começa a escrever sobre o mundo do crime, quando você escreve sobre qualquer tema, você fica imerso naquela realidade, senão você não consegue escrever, não é? E quando você escreve sobre o mundo do crime, você fica o tempo inteiro com o crime na cabeça. E é pesado isso. Deve fazer mal para a alma, não? O tempo você inteiro. Como médico. Exatamente, você está o tempo inteiro pensando em coisas ruins, e maldades que fizeram. Crueldade. E aí chegou um momento que eu falei, vou escrever esse livro contando as histórias que eu conto para os meus netos. E aí eles gostam de ouvir, talvez outras crianças gostem também. É interessante você ter falado que você escreveu justamente no mesmo momento, né, num paralelo com a da prisão feminina. Quer dizer, justamente o escritor precisa desse respiro, né? Eu acho que enriquece, porque sai melhor, você dá mais valor para aquilo que você está escrevendo. Que bacana, que legal. Você parei de escrever o Prisioneiras, né? Que é a coisa das mulheres, o que acontece com as mulheres quando você confina. Eu faço um trabalho voluntário na penitenciária feminina há 11 anos. Então conheço um pouco do ambiente lá. Imagino. E aí você para e começa a fazer uma fantasia, contar uma história que tem botos, que tem mulheres que encantam homens que passam nas canoas, que se transformam em botos, que levam as pessoas para o fundo do rio para conhecer o mundo encantado. Você entra num universo da fantasia, do sonho, né? O que eu achei interessante, por exemplo, o Curupira. Tem uma parte que você explica que a vegetação na Amazônia é muito densa, né? Uma coisa que, sei lá, você até brinca que você, e se você tiver o coordenador Wilson, vocês estão juntos caminhando, em 20 metros não consegue enxergar mais. Não vê mais. É tudo muito denso. E tem a imagem do Curupira, que é aquele que protege a floresta. Conta um pouquinho do Curupira. O Curupira é uma lenda amazônica. É sempre um menino, a história é contada com um menino, assim, um adolescentezinho, 13, 14, 15 anos, que tem como características o cabelo vermelho, que não está em todas as histórias, mas na maioria delas ele tem cabelo vermelho. E o mais importante de tudo, que essa é universal, o Curupira tem os pés virados para trás. Que é onde reconhece. Você Mas reconhece, isso é da Amazônia. É da Amazônia, típico. Tá. O que faz o Curupira? O Curupira é o protetor da floresta. Então você tem coisas que você não pode fazer na floresta porque ele aparece. E qual a maldade que ele faz? Ele te encaminha, ele faz você se perder na floresta. Então você ouve pessoas contando histórias, que aquele pessoal conhece os lugares pelos quais eles andam, eles conhecem de um jeito que você fala, como é possível se orientar no meio dessa mata que para a gente parece idêntica, né? Em todo lugar. Mas eles se orientam. E aí eles se perdem, quando eles se perdem, eles dizem que viram um menino e que esse menino apontou um caminho para eles seguiram o caminho e se perderam. E acho que é por isso que o Curupira tem os pés ao contrário. Para confundir, justamente. Para confundir, porque quando você olha os rastros dele, ele está indo para frente, mas os pés estão apontando no sentido oposto. E eles dizem que há algumas coisas que você não pode fazer, que se atrai o Curupira. Por exemplo,
você trabalhar na mata aos domingos. Não pode. Não pode. Ok. Você destruir a mata. A mata é a residência Claro. dele, é a casa dele. Você comer comida gordurosa. Olha, Você comer comida já requentada. adorou o Curupira, né? Você comer comida requentada. Tudo não de pode. ruim, não pode. Não pode. Deve ter um fundo, né? Um fundamento, porque comer comida requentada, É comida ruim. muito gordurosa, tem chance maior de você que essa comida faça mal para você. E vocês, pesquisadores, vocês seguem as regras do Curupira? Não. Não? Não dá para seguir. E aí, e a história do Curupira, eu já ouvi muitas vezes histórias muito diferentes, porque essas histórias variam, especialmente variam com a altura do rio em que você se encontra. Conforme você vai indo, as pessoas contam de... muda. Eu achei que você tivesse ouvido sempre a mesma história. Não, são diferentes. A história que eu coloco no livro é a história que eu vi de uma senhora, que é uma senhora indígena, tucano, lá no Alto Rio Negro, em Santa Isabel do Rio Negro. E essa senhora contou que vinha andando pela mata, um dia pleno, e de repente ela começou a ouvir um grito, mas um grito muito estranho, que dizia e não tinha fim o grito. Aí parava. E ela disse, onde vem isso? Ela estava num lugar que não tinha gente. E depois de várias vezes ouvir esse grito, de repente ficou tudo escuro completamente. No meio do dia virou noite. E a noite se encheu de vagalumes. Eu achei essa imagem tão linda, tão cinematográfica. Né? Não pode contar o livro. Achei tão bonita, e o Curupira aparece numa dessas circunstâncias. O interessante, lógico que ele não vai contar o livro aqui para nós, porque o interessante é realmente você ler, é um livro fino, né? Gostoso, aquela coisa... Ler para criança. Para criança, mas também, não é, também é para nós. O mais interessante é que você faz essa comparação, já que você contou a história dessa senhora, a mula sem cabeça, o Curupira, o boto, você depois faz esse paralelo no final, contando quem te contou essas histórias. Então aí você volta, quem está lendo volta para a realidade. Então, me fala um pouco dessa realidade que você viveu com essas histórias. Você acredita? Porque quando muita gente começa a contar a mesma história, a gente deve ter um fundo de verdade. E dizem que você acredita, você ter fé, você não vê. Alguma dessas histórias você acha que é verdade? Uma coisa aprendi, Silvia, no decorrer da vida, e nos caminhos pelos quais a vida me conduziu, que é de não julgar os outros, sabe? Tentar você se manter... Quando você vai contar uma história, você tem que procurar entrar na realidade do outro, não na sua. Porque você está contando a história dele, não é? E isso eu tento fazer quando um preso me conta uma história que eu coloco no livro. Você não dá a parte, você não eu tento tenta... ficar... você fez isso. Nada. Eu tento ficar de fora, porque não interessa para o leitor ouvir a minha opinião. Perfeito. Ele tem que ouvir a história que o outro contou. E ele vai chegar a uma conclusão que é diferente da conclusão que outro leitor vai chegar. Isso serve para a vida também, né? Você está querendo dizer? Talvez. Para a gente não julgar nenhuma história de ninguém. Talvez. Porque quando você escrever o que é, na verdade, é construir imagens, não é? E você constrói imagens, por isso que é a riqueza da literatura, não é? Por que você lê um livro e fica com esse livro na cabeça a vida inteira? E aí quando você assiste a um filme sobre o livro, você gosta menos do filme do que do livro. Porque você construiu um mundo na sua cabeça, na sua imaginação. Na sua imaginação. Se eu digo, olhei a torre da cidade, a torre em cima do prédio mais alto da cidade, né? E o céu cheio de nuvens pretas, você constrói a cidade, a imagem da cidade, que o outro leitor vai construir de outra forma. Cada um constrói as suas próprias imagens, não é? Sim. Por isso que quando você vê o filme, as imagens foram feitas pelo diretor. E aí você fala, que decepção, não tem nada a ver com as imagens que eu construí. Então, quando me contam essas histórias, não que eu acredite, não acho que aquilo existiu de forma nenhuma, mas eu acho que aquilo faz parte daquele universo. Esse universo das pessoas que ficam isoladas, porque você vê na Amazônia, nesses lugares, você anda de barco, às vezes meia hora, nada, floresta direto. E aí você vê uma casinha solta ali no meio.
E nessa casa tem umas tábuas em cima do rio, que a mulher lava a roupa, tem as crianças, tem uns cachorros, uma pequena rocinha de mandioca, uma agricultura de subsistência ali. Você diz, como é que essa pessoa consegue viver isolada do mundo nesse lugar? E você acha que justamente essas histórias ajudam para não perder acho que sim. A sanidade? Não, acho que elas fazem parte dessa coisa imaginária. Mas ajuda de que forma? Porque acho que fazem parte, acho que ajudam, não sei se ajudam ou atrapalham, isso não tenho condição de dizer, mas eu acho que elas fazem parte desse universo todo. Porque você imagina que equilíbrio psicológico você tem que ter? A gente fica uma noite sozinho em casa, já fica desesperado. Eu estou aqui sozinho, precisava sair, precisava fazer alguma coisa. Você imagina passar uma vida assim, num lugar desse? Só você e a sua família, no máximo ali. Como você consegue? Que equilíbrio você tem que ter? Que harmonia você tem que ter com aquele universo? Né? Para poder suportar esse tipo de isolamento. Cada vez que você conversa com os ribeirinhos, te fascina mais isso? Porque você, como médico, e até nesse universo que você tem na literatura, até lidando com a crueldade e com o equilíbrio também que tem que ter para ficar preso, quando você vê esses ribeirinhos sobreviverem dessa forma, o que mais te fascina nessas tuas idas aí, subir e descer o Rio Negro? Eu fico com inveja do equilíbrio psicológico deles, sabe? E tem uma outra coisa muito interessante. A gente para o barco lá, desce, eu converso com as pessoas, fico fazendo 500 perguntas que me interessam, quero saber como é aquele mundo, como chove, até onde as águas do rio sobem, né? Porque as águas do Rio Negro, entre a vazante e a cheia, sobem 12 metros, 14 metros, numa região, né? Que aquilo é uma enormidade. E eles não perguntam nada a teu respeito. Eles não perguntam de onde você é, o que aconteceu com você, se você é casada. Chega e ninguém quer saber da sua vida. Não tem nenhuma curiosidade. Nenhuma curiosidade. Você chega lá, você fala, tudo bem, então olha, está aqui a Silvia, amiga nossa, prazer. Nossa, e eu que pergunto tudo, eu não posso conhecer ninguém, nem na fila do banco que eu estou perguntando. Eu não ia conseguir sobreviver. Não ia. No filme, inclusive, das Histórias do Rio Negro, tem um personagem que fica 6 meses sem falar com ninguém, é isso? E como alguém consegue, né? Consegue. E acha uma forma de... E aí são esses que te contam essas histórias que parecem fantásticas, mas não é fantástico uma pessoa ficar sozinha 6 meses sem ter com quem conversar e não cortar os pulsos, não ficar infeliz, né? Não ficar desesperada, não beber, né? Como é possível uma coisa dessas? Só a pessoa vivendo ali com os animais, com essas histórias, com essas lendas, né, que a gente pode chamar de lendas, não sei, quer dizer, na verdade, você deu aqui a resposta, você não julga, você apenas conta essa história, isso não modifica em nada a sua vida, a não ser a imaginação dos seus netos, né, quer dizer, o que você acha que essas histórias podem ajudar no desenvolvimento das crianças, então? Olha, eu acho que as crianças vivem um mundo real, é lógico, mas vivem um mundo da fantasia, né? Você vê crianças pequenas, ficam brincando, menino com os carrinhos. Né? Até para o desenvolvimento, né? Conversando e falando com seres imaginários, né? Isso faz parte do universo infantil, faz parte da evolução, porque é dessa forma que o cérebro vai estabelecendo as conexões entre os neurônios que vão ser necessárias depois para enfrentar a vida prática. Né? É a menina que pega a boneca, que conversa com a boneca, que troca, que veste. Está aprendendo a lidar com a boneca e vai usar esse aprendizado para muitas outras coisas na vida. Né? E você estimular essa imaginação das crianças, criando histórias fantásticas e tudo, você primeiro atrai a criança. Você pega o ponto fraco delas, né? Que é justamente a imaginação. Né? E aí eles embarcam nesse mundo da imaginação, da fantasia, e isso vai fazer parte da formação delas. Que bom. Então fica aí a dica nas Águas do Rio Negro. Muito obrigada pela sua presença aqui. Tá Eu bom? que agradeço. Obrigada mesmo. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Tá aí a dica nas Águas do Rio Negro com o Drauzio Varela. Até a próxima.
Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.